Governo decreta emergência e elabora plano de enfrentamento às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Movimento de passageiros no aeroporto Castro Pinto deve fechar 2015 com aumento de 13%. Escola Infantil da Assembleia ganha prêmio em evento promovido pela USP. TV Assembleia apresenta programação e conteúdo durante seminário da Rede Legislativa. E ainda vamos conhecer a síndrome de Guillain-Barré, uma doença cuja relação com o Zika vírus está sendo estudada. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro, e o Assembleia Notícias, primeira edição, está começando. Bom dia, e nós começamos com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje no país e também no estado. Primeiro os nacionais. Começamos com a Folha de São Paulo. A manchete é: Dilma nunca confiou em mim, afirma Temer. O jornal o Globo destaca: Dilma busca respaldo em juristas e governadores. Manchete do Jornal do Comércio: maioria dos recifenses desaprova a gestão Dilma. E nós conferimos agora a manchete do jornal Correio da Paraíba, que é o único a circular hoje no estado. Palácio de Iemanjá é montado em Tambaú, igreja fará procissão. Na última sexta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, assinou um acordo de cooperação técnica com a Câmara dos Deputados para levar o sinal da emissora a mais duas cidades paraibanas. Campina Grande e Patos devem ser as próximas a conferirem a programação do canal legislativo da Paraíba. O objetivo do seminário foi divulgar e orientar presidentes de câmaras municipais da Paraíba em como criar e instalar emissoras públicas de rádio e TV, assim proporcionando mais transparência nas atividades legislativas, como destacou Kleber Verde, secretário de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. Ao criarmos a rede, ou seja, estabelecermos uma relação entre a Câmara Federal, as Assembleias e as câmaras municipais, nós vamos criar, acima de tudo, a democratização da informação com essa grande rede, permitindo, acima de tudo, que a população conheça o que está acontecendo no parlamento e, a partir daí, conheça os projetos, as ações que vão no sentido de atender os interesses do povo brasileiro. A hora que nós estamos adquirindo isso, nós estamos mostrando ao povo tudo aquilo que as câmaras fazem. E é uma maneira até de mostrar a transparência da Câmara. Então, eu acho que é muito importante. A rede legislativa é formada hoje por 30 emissoras no Brasil, todas ligadas à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, que visa ampliar em breve para 50. Na Paraíba, 13 câmaras solicitaram a concessão pública. Já existem mais de 600 canais pedidos ao Ministério das Comunicações. Nós estamos, de fato, criando a maior rede de rádio e de televisão do país. E nessa expansão, a TV Assembleia sai na frente. Hoje, alcançando cerca de 1 milhão de telespectadores na Grande João Pessoa, passará em breve para mais de 2 milhões, levando o sinal digital para Campina Grande e Patos, no sertão da Paraíba. As duas cidades receberão autorização para começar os estudos para botar em funcionamento. Mas a intenção nossa é cada vez mais interagir com a Câmara Federal para que a gente possa levar o sinal da TV Assembleia e também da TV Câmara para toda a Paraíba. Presidente, é um sinal aberto e digital. Exatamente, muito importante porque vai trazer muita qualidade, as pessoas vão poder acompanhar em tempo real o trabalho da TV da Assembleia, acompanhar em tempo real o trabalho da Câmara de Vereadores de cada cidade e essa parceria com toda certeza de interesse da Assembleia Legislativa da Paraíba. O acordo de cooperação foi firmado pelo presidente da Casa, Adriano Galdino, com os chefes das câmaras de Campina Grande e Patos, com apoio da Câmara Federal e de João Pessoa e a Astral. Campina Grande ganha uma TV para que todo o trabalho da Câmara Municipal de Campina Grande, né, seja transparente e a população possa acompanhar mais de perto tudo que se faz, tudo que se aprova, tudo que se discute, e a participação do povo é fundamental. Nós sabemos a importância que temos hoje de estar em contato diariamente com o povo, prestando conta das nossas ações, principalmente quando nós sabemos que as pessoas têm muito interesse em saber de fato como trabalham os seus representantes. Uma fronteira que a gente ainda não tinha vencido, que é interiorizar essa comunicação legislativa, e é isso que a gente vai fazer hoje, convidando outras câmaras municipais, dezenas de câmaras
câmaras municipais do estado, para também conhecer esse projeto e vir participar de acordo com as suas possibilidades, né, de investimentos. Durante o seminário, a TV Assembleia foi elogiada pela expansão e pela qualidade da programação, com destaque para a produção de documentários com exibição a nível nacional. Como criador da TV, na minha gestão, parabenizar o trabalho que vem sendo exercido pela TV Assembleia na gestão do presidente Adriano, na coordenação de Val, que vem inovando, e principalmente esses documentário de Epitácio, documentário de João Pessoa, o recente de Assis Chateaubriand, inclusive que tem sido veiculado na própria grade da TV Câmara. Então isso fora a programação local. Então eu acho que a TV Assembleia vem melhorando muito e isso dá também audiência, porque você não é só ligar, então você tem uma interatividade. E no evento também foi explicado como funciona o sistema de parcerias da TV Câmara e houve destaque para o trabalho desenvolvido este ano pela TV Assembleia. O diretor de jornalismo, Demócrito Garcia, falou sobre o conteúdo da emissora que ganhou 2 prêmios este ano. Flávio Mangueira é presidente da Câmara de Vereadores de Conceição, no Vale do Piancó, um município de apenas 20 mil habitantes e que conta com 11 parlamentares. Mas todo o trabalho que é desenvolvido na casa, muitas vezes não é conhecido pela população. Como é hoje a situação? Ou seja, a população tem essa dificuldade de acompanhar o que é discutido, enfim, os trabalhos da casa? Nós temos uma dificuldade grande por 2 motivos. Primeiro, nós temos uma reunião na segunda-feira de manhã, que não é um horário muito conveniente, de conhecimento de toda a população. E segundo, a distância que a gente tem também do centro da cidade para o centro administrativo, que é onde é a prefeitura. Dificuldades enfrentadas pela maioria das casas legislativas do país e que poderiam ser resolvidas com veículos de comunicação. Por isso, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral, vem percorrendo todos os estados para estimular câmaras municipais a integrar a rede legislativa de rádio e televisão. A Astral vem promovendo seminários em todo o país, já é o 2º aqui em João Pessoa, e ela vai continuar fazendo esses seminários porque nós estamos chamando os presidentes de câmaras para que cada município tenha a sua TV e o seu rádio. As câmaras interessadas vão contar com o apoio da rede para dispor de um canal de rádio ou TV. A rede é uma parceria, uma construção compartilhada entre a Câmara dos Deputados, as Assembleias e as câmaras municipais. A gente busca, com isso, reduzir custo, de investimento, fazer com que todas essas emissoras dessas casas legislativas possam compartilhar o mesmo equipamento, o mesmo transmissor. No seminário realizado em parceria com a Assembleia Legislativa e a Câmara de João Pessoa, os participantes puderam entender o funcionamento da rede e conhecer experiências de sucesso como a da TV Assembleia. O diretor de jornalismo da emissora apresentou a grade de programação e o conteúdo que vem caindo no gosto dos telespectadores. A gente falou sobre os programas que a gente tem feito, a estratégia que nós montamos com os jornais e os documentários que nós fizemos ao longo do ano. Ou seja, a Assembleia está servindo de modelo até para outras pessoas, outras câmaras, assembleias que querem implantar também uma TV. Isso, no dia de hoje a apresentação da Assembleia foi referência para as demais casas legislativas, para que implementem um conteúdo de relevância nas suas casas, para que as emissoras de rádio ou de TV que eles venham montar, a partir da estrutura sugerida hoje pela Câmara Federal, possam trazer conteúdo relevante para as pessoas. A diretora-geral da Câmara de João Pessoa também falou da importância da emissora da casa na divulgação dos trabalhos legislativos. As pessoas, elas chegam na Câmara, elas querem participar, elas querem contribuir com o processo legislativo, elas sugerem projetos de lei, elas sugerem requerimento. Então, a Câmara está conseguindo interagir muito mais com a população de João Pessoa. E a TV Câmara é um canal de integração com a sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida com isso.
A Escola Infantil da Assembleia ganhou o prêmio Trilha Ecológica na Educação Infantil, desenvolvendo a percepção espaço-temporal. Essa premiação aconteceu durante o 23º Seminário de Educação Física Escolar da Universidade de São Paulo, a USP. As ações realizadas pela creche e pré-escola da Assembleia Legislativa da Paraíba foram apresentadas neste ano em eventos científicos realizados pela USP e PUC. Nós tivemos o privilégio de sermos contemplados com 3 projetos. 2 no Congresso de Curitiba, que foi sobre matemática em prática, e foi também a do nutricionista Luci. E o outro foi do professor Marco. Um dos projetos premiados foi tema de um artigo do educador físico Marcos Andrade, que acompanha o desenvolvimento motor das 120 crianças atendidas pela instituição de ensino. A proposta é de continuar as aulas desde os 2 anos, todo esse incentivo, mas sem parar essa pesquisa e divulgando, né? Dizer, poxa, olha, é possível fazer uma educação diferente, é possível fazer uma educação física diferente. No Congresso Nacional de Educação, o Educeri, a nutricionista da creche Luci Maris, apresentou o estudo sobre a educação alimentar e nutricional para crianças com idade pré-escolar. Nós chegamos à conclusão que com esse incentivo das crianças, com essa orientação direta, com a gente chamando os pais, com a conversa com os pais também, nós temos um resultado super positivo, porque tem a consciência das crianças, a conscientização dos pais e as crianças vão adquirindo realmente os hábitos alimentares corretos. Na creche da Assembleia, todas as crianças passam por avaliação nutricional. Elas têm a oportunidade de aprender a gostar das frutas e verduras e ainda ganham receitinhas para fazer em casa. A gente manda uma receitinha para casa e pede para que eles peçam para fazer com os pais no final de semana. Alguns fazem, outros não, mas assim, a resposta é sempre positiva. O trabalho desenvolvido pelo Grupo de Especialistas em Educação Infantil é feito de maneira interdisciplinar. Dentro ou fora da sala de aula, as crianças descobrem a importância da matemática. Este é mais um projeto premiado. A proposta do trabalho, da aula em si, era justamente levar a criança, principalmente para fora da escola, para ela ter uma vivência a respeito da matemática lá fora, como se fosse no dia a dia dela. E aí as professoras da sala tiveram a ideia de levar para um supermercado. Foram ao supermercado e levaram uma determinada quantia de dinheiro, lá puderam comprar, lá eles puderam tocar nas frutas, sentir as frutas, trabalhar a questão do troco, da questão monetária mesmo, né? E aí, o que é que junto disso tinha também? Tinha também a procura pelo alimento saudável, né? Porque eles foram direto para as frutas. Os estudos premiados refletem a experiência de um grupo de profissionais comprometidos com a educação infantil. Nós trabalhamos com uma equipe e essa equipe é coesa, é dinâmica, ela faz tudo para que aconteça. A seguir, o que funciona amanhã e também a programação religiosa para o dia de Nossa Senhora da Conceição ou Iemanjá para as religiões de matriz africana. Estamos conferindo imagens do trânsito na capital paraibana. Nesse momento, você vê como está fluindo o tráfego nas proximidades do Mercado Público de Mangabeira. Nós voltamos já. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Conceição para os católicos ou Iemanjá para as religiões de matriz africana. A data é feriado em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita e Bahia. Para os católicos haverá 2 eventos religiosos. Às 4 da tarde, no Varadouro, terá uma procissão saindo do Santuário da Imaculada Conceição e seguindo até a antiga Central de Polícia e retornando à igreja. Já às 7 da noite também haverá um cortejo seguindo pelas principais ruas do bairro de Tambauzinho. Já a programação da Umbanda começa às 4 da tarde com uma caminhada que sai de Cruz das Armas e segue até o Palácio de Iemanjá, em Tambaú. E vamos conferir agora o que funciona no feriado de amanhã. Juliana Teixeira tem as informações.
Os bancos estarão fechados no feriado de Nossa Senhora da Conceição. Já a Câmara de Dirigentes Lojistas anunciou que o funcionamento do comércio é facultativo, mas quem optar por abrir as portas nesta terça-feira tem que pagar hora extra e também o feriado ao trabalhador. Os shoppings anunciaram que o funcionamento é normal, tendo em vista aí o comércio e as vendas de fim de ano. Os trens urbanos e a balsa de Cabedelo funcionam normalmente. A Bica também estará aberta nesta terça-feira e é uma ótima opção de lazer para quem estiver de folga. Juliana Teixeira para o Jornal da Assembleia. E o governo do estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, realizou no sábado, dia 5, o pagamento da primeira etapa do Abono Natalino, um programa estadual pioneiro no Brasil de complemento de renda para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Foram beneficiadas cerca de 18 mil famílias moradoras de 26 municípios paraibanos que não dispõem de agência dos Correios e Telégrafos. A partir do dia 9, recebem os demais municípios paraibanos de acordo com o cronograma organizado pelo governo, que obedece o número de inscrição social, que é o NIS. No total, serão beneficiadas 504.277 famílias de toda a Paraíba. E o movimento no aeroporto Castro Pinto deve registrar um aumento de 13% esse ano. A estimativa é da Infraero. A marca de 1 milhão de passageiros foi atingida no dia 22 de novembro. Basta chegar ao final de ano para a Paraíba registrar um aumento no número de pessoas que desembarcam aqui. Seu Joaquim, de São Paulo, é um exemplo desses visitantes que costumam buscar a capital paraibana como destino. Pessoal maravilhoso, receptivo, a cidade é maravilhosa, acolhedora, eu não tenho pontos negativos para João Pessoa. Embora conheça todo o Nordeste, boa parte também aí do país, não tenho nada contra João Pessoa, muito pelo contrário. A expectativa é de que este ano o estado deve receber 5% a mais de turistas em relação ao igual período do ano passado, cerca de 350 mil visitantes. O brasileiro ele deixou de viajar para o exterior, ele deixou de viajar para fora porque o dólar está alto, porque o euro está altíssimo. Então, por conta desse aumento do euro e do dólar, aumentou o fluxo de turistas dentro do Brasil. Então, os brasileiros estão viajando mais dentro do Brasil e os estrangeiros, aproveitando que a moeda deles está mais forte, também estão viajando mais aqui para o Brasil. O fato de João Pessoa ser uma cidade de um turismo relativamente barato faz com que a cidade seja beneficiada com esse aumento do número de turistas? É uma cidade barata, é uma cidade considerada ainda muito tranquila, se considerada com outras capitais do Nordeste. É uma cidade com muitos atrativos e o que é mais interessante, que é ressaltado nas pesquisas que a gente faz com os turistas, é que o povo é muito bacana, é muito hospitaleiro. Então, todo turista gosta muito da forma como ele é recebida pelo paraibano, quer seja nos equipamentos, quer seja na rua, nos bares, enfim, nos lugares onde ele frequenta aqui na cidade de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Por causa disso, voos extras estão sendo preparados para o período de dezembro a fevereiro. Nós temos 18 voos regulares diários no aeroporto Castro Pinto e nesse período de dezembro, do dia 6 de dezembro ao dia 15 de fevereiro, nós teremos extras nesse período, 260 voos extras, ou seja, serão 520 operações entre pousos e decolagens. Em instantes, vamos saber mais sobre a síndrome de Guillain-Barré e também o decreto de emergência por causa da microcefalia. Estamos conferindo imagens do trânsito hoje, atípico e tranquilo no Retão de Manaíra. Nós voltamos em instantes. Hora de conferir como fica o tempo hoje em 3 regiões do estado da Paraíba. Em João Pessoa, sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura máxima é de 32 e a mínima de 22 graus. Em Bananeiras, um dia também ensolarado, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode ficar em torno dos 33 graus e a mínima dos 21. Já em Sumé, a temperatura máxima é de 35 graus e a mínima de 21. Também previsão de sol com algumas nuvens e sem chuva. O governador Ricardo Coutinho se reúne hoje com secretários de Estado e auxiliares para traçar estratégias de combate ao mosquito transmissor do Zika vírus. A reunião acontece a partir das 3h30 da tarde no Palácio da Redenção. E na última sexta-feira foi decretada a situação de emergência no estado da Paraíba por 180 dias, por causa da incidência anormal de casos de microcefalia. O decreto foi publicado no último sábado e serve para facilitar as políticas públicas de atendimento às doenças causadas pelo Aedes aegypti, como dengue e chikungunya.
Pelo decreto, a Secretaria de Estado passa a coordenar as ações de emergência em todos os municípios paraibanos. No eixo do controle vetorial, se faz necessário todo um desenvolvimento de ações de locação de carro-fumacê, a contratação de agente comunitário de endemias para dar retaguarda também aos municípios que estão com alto risco de desenvolvimento surto da doença. Assim como na assistência, precisamos dar toda a retaguarda na assistência hospitalar, na assistência ambulatorial, dos casos suspeitos de gestantes que já têm definição para uma microcefalia intraútero, também como das crianças que já nasceram, que estão com nessa suspeita da doença. A Paraíba é o segundo estado no país na incidência da doença. João Pessoa, Conde e Alhandra são as cidades com maior ocorrência. Dos 248 casos, já iniciamos o processo de investigação e que isso vai seguindo aos poucos até concluir se realmente quantos vão ser descartados, quantos vão ser confirmados da situação. O neonatologista Cláudio Regis faz parte da equipe técnica que investiga e monitora os casos de microcefalia na Paraíba. O mais importante disso tudo, dentro dessa correlação com o Zika vírus, é lembrar sempre do combate ao vetor. Então, assim, se o Zika vírus é transmitido pelo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya, independente dessa correlação ou não com a microcefalia, o que eu preciso fazer? Combater o agente causador, que na verdade é o mosquito, o vetor que provoca essas doenças. Segundo o médico, as mulheres com até 3 meses de gestação devem redobrar os cuidados contra o mosquito. Mas não só elas. A atenção deve vir de toda a população. Se eu estou com medo e se eu tenho dúvida quanto a como lidar com isso, tenho preocupação com as minhas crianças, o que eu devo fazer? Evitar os criadouros, combater o vetor. Então, assim, antes de qualquer preocupação com a criança, o que eu tenho que me preocupar concomitante? É em combater esse mosquito dentro do meu ambiente doméstico. Está sendo estudada a relação entre o Zika vírus e a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença rara que atinge o sistema nervoso, provoca febre, dificuldade de respirar, dor de cabeça nas articulações, dormência e fraqueza nos pés e nas pernas e, em casos graves, pode levar à paralisia dos membros. Ver Tiago assim, andando, mesmo com dificuldades, há 1 ano atrás era cena impossível. Em novembro do ano passado, ele foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que o fez perder todos os movimentos do corpo. Foi tudo muito rápido, do surgimento dos sintomas à perda dos movimentos. Eu comecei a sentir umas câimbras nas panturrilhas. E aí, depois dessas câimbras, comecei a ter fraqueza nas pernas, Eu comecei a sentir isso num dia, mais ou menos era 11 horas da manhã. Quando foi no dia seguinte, eu já não conseguia mais ficar em pé. Mas ainda conseguia mexer com as mãos, com os braços, com tudo. Menos com as pernas, Mas não sentia dor nenhuma no dia seguinte. Aí fui para o médico fiz vários exames para poder fechar o diagnóstico. A síndrome de Guillain-Barré é de origem autoimune. Ocorre por causa da produção inapropriada de anticorpos que passam a atacar a bainha de mielina, que é uma substância que recobre e protege os nervos periféricos. O ataque dos anticorpos cria um intenso processo inflamatório que bloqueia a passagem dos estímulos dos nervos motores, ocasionando assim a paralisia muscular. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença de origem autoimune em que o próprio organismo ele começa a atacar células normais. Ela é muito mais frequente em pessoas que foram vítimas de alguma infecção bacteriana ou viral, em alguns casos também após vacinação, em que células normais do organismo começam a atacar células normais do organismo e leva a uma paralisia, uma fraqueza que inicia normalmente nos membros inferiores e vai ascendendo em relação ao tronco e membros superiores. A síndrome de Guillain-Barré é bastante rara, atinge em média uma pessoa a cada 100 mil habitantes. Por isso, a confirmação de 6 casos com uma morte na Paraíba só em 2015 deixa especialistas em alerta. E uma das suposições é que a síndrome tenha ligação com o Zika vírus. Muitos associam o surgimento dos novos casos da síndrome com o Zika vírus, mas ainda não há estudos que comprovem. Por isso, todo cuidado e combate ao mosquito Aedes aegypti é necessário. Alguns casos já mostram que é uma associação forte
Até porque, como outros vírus podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré, o caso da Zika também é bem provável que possa causar. Lembrando que é uma doença bastante rara, tá? A incidência média de 4 casos a cada 100 mil habitantes por ano, ou seja, é esperado em João Pessoa uma média de 20 a 30 casos anualmente. Então, não é todo paciente que tem infecção viral ou infecção por vírus da Zika que vai desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Apesar de ser progressiva, rápida e letal, após 1 ano e 8 meses de tratamento, é possível recuperar os movimentos perdidos. Tiago, que ficou paralisado, é um desses exemplos. Com a ajuda das muletas, mas eu consigo andar, consigo fazer tudo em casa. Menos, a minha maior dificuldade hoje é subir e descer degraus, né? E o Assembleia Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho na internet. O endereço é al.pb.gov.br. Tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/legislativopb. Às 18 horas você acompanha outras informações no Assembleia Notícias, segunda edição, com Rafael Oliveira. Um ótimo dia e até amanhã.